hoje com a mesa Subjetividade, Fantasia e Vigilância. E ontem tivemos um dia bastante interessante e profícuo de discussões acerca de vigilâncias, resistências, códigos, espaços, territórios, criptografias. Tomamos, né, o tema da vigilância, o conceito de vigilância, que, de certo modo, nos é vendido, né, como uma solução para alguns problemas, e nós, de certo modo, né, temos tomado muito menos como uma solução e como uma questão, né, como um operador importante para pensar e para colocar questões acerca da contemporaneidade. Hoje continuamos trabalhando em torno desses temas, mas dirigindo um pouco mais o nosso foco para as questões que dizem respeito a nós mesmos, à nossa subjetividade, ao modo como nós vamos vivendo e nos concebendo em meio à dinâmica contemporânea. Não por acaso, essa mesa toca nos temas da subjetividade e da fantasia. Para tratar desses temas, nós temos algumas pessoas convidadas aqui, nossas parceiras já de algum tempo, a professora Paula Sibília e a professora Silvia Viana. Eu vou apresentá-las à medida que elas forem falando. Vamos fazer uma pequena inversão na programação inicialmente prevista. Fala primeiro a professora Silvia Viana, que é doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora de Sociologia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e tem se dedicado aos temas crítica cultural e filosofia, com ênfase em teoria crítica contemporânea, teoria sociológica, sociologia da cultura, ideologia, indústria cultural, consumo, trabalho e subjetividade. Tudo. Como todos nós, né, nós vamos nos interessando por muitas coisas, e o mais interessante, vai se ver, é o modo como vamos recortando esses temas a partir daquilo que nos vai chamando a atenção, né? Então, a Silvia vai nos oferecer a conferência Fantasia do Olhar Total. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito pelo convite para estar nessa mesa. Não é um agradecimento formal, é um agradecimento que, de fato, eu estou feliz de estar aqui. Eu li muitos resumos, eu gostei muito do formato desse encontro, então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou ler um texto, peço a licença para ler um texto, talvez fique mais chato, mas eu imaginei que talvez essa seja a forma de eu conseguir falar tudo o que eu quero, que é bastante coisa. Mesmo assim, talvez não dê tempo, mas aí a Paula puxa meu cabelo, eu paro, e aí a gente continua no debate. Bom, então vamos lá. Uma constatação atravessa o debate público a respeito das novas tecnologias de monitoramento e vigilância. Seu poder total, seja ele atual ou potencial. Favoráveis, levando em consideração a necessidade de segurança ou a não menos imperiosa funcionalidade da visibilidade. Aplaudem sua ampliação até os recônditos da última viela, tanto quanto do primeiro pensamento. Contrários sabem dos riscos de um controle que se adensa e se espraia, seja sobre a intimidade, seja sobre a vida pública. Ambos sob ameaça de desaparição. Onipresentes são as evidências de tal poder. Câmeras, GPS, aparelhos biométricos, drones, dispositivos de rastreamento de dados da internet, chips, em todos os lugares, em casa, no trabalho, no bar, nas ruas. Trata-se de um olhar pulverizado, modular, flexível, que difere do modelo panóptico por dispensar o centro de vigia.
o que amplia ainda mais a capacidade de captura de tudo e de todos, e de tudo desses todos. A imagem desse fluxo tentacular correspondem às críticas sobre sua capacidade incansável de assimilação e apropriação do que quer que se queira diferente. Contudo, mais que o fruto de um desvelamento crítico do poder, essa imagem é, do mesmo modo, exibida pelas instâncias às quais se atribui a funcionalidade da vigilância. Basta andarmos pelas ruas de uma grande cidade para nos darmos conta da onipresença das câmeras, e não sabemos se as enxergamos porque se tornaram parte inevitável da paisagem ou porque, informados pela grandiloquente propaganda estatal, as pressentimos. Já o novo sistema operacional da Microsoft, isso aqui eu escrevi por conta da minha experiência própria, eu ando querendo matar o meu computador novo. Já o novo sistema operacional da Microsoft não deixa qualquer margem para o questionamento relativo ao verdadeiro proprietário da máquina, bem como das operações que nela serão realizadas. Pois simplesmente não é possível acionar o computador pela primeira vez sem antes registrar-se em um dos servidores da empresa. E, para isso, dar o aceite às famigeradas condições de uso, que tudo permitem àquele que nos provê. Surpresa para mim, que não tenho celular. Esse procedimento já é segunda natureza para todos os que não podem se dar ao luxo de deixar a internet no bolso. Mas se há uma modalidade de vigilância cuja visibilidade é mais que alardeada, são os reality shows. Afinal, como não cessam de afirmar produtores, consumidores e pesquisadores, a devassa da vida íntima é sua razão de ser. E já que não causam aversão às notícias diárias a respeito das novidades tecnológicas de monitoramento, tampouco tem o efeito político de choque as denúncias da espionagem estatais. Tanto a inovação quanto a espionagem são antecipadas pela imagem do olhar total. A fantasia precede ambas as notícias, tomem elas a forma da mera constatação, sob a qual mal se esconde a autocelebração do que assim é, ou do escândalo. A novidade é incapaz de alterar o estado geral das coisas, a não ser na percepção sempre renovada de que foi percorrido 1 centímetro a mais no movimento das duas paredes entre as quais se espreme o humano. Não obstante as propaladas mudanças de práticas e discursos decorrentes da proliferação das tecnologias de vigilância, vislumbra-se sempre e para sempre um mesmo sujeito, o sujeito acuado. A realidade se tornou tão absurdamente sufocante que se torna natural a explicação que parte da proliferação das tecnologias de vigilância e monitoramento e desemboca em seus efeitos. Como olhar onipresente, elas são imagem plasmada, ainda que flexível, da dominação, que, no entanto, as precede e orienta. Tendo em vista a ampliação da reflexão a seu respeito, cabe indagar a estrutura que, em primeiro lugar, configura o desenvolvimento técnico do qual resultam, e, em segundo lugar, conferem forma à vigilância, direciona o olhar. Não se trata, portanto, de indagar essas tecnologias do ponto em que falham, e sim de questionar a percepção que delas não consegue se desviar, assim ampliando, por vezes, a revelia das intenções, sua fantasmagoria. Se as tecnologias de vigilância são fonte de ansiedade por parte de seus críticos, o mesmo não se pode dizer a respeito da técnica da qual derivam. A percepção de que as inovações científicas microeletrônicas são neutras e apenas posteriormente instrumentalizadas pela empresa ou pelo Estado, estão entre as mais correntes, em especial entre cyberativistas. Uma das principais narrativas nesse sentido é aquela que afirma o potencial democratizante da internet, cuja forma intrinsecamente rizomática permite a quebra do monopólio no que tange à produção e circulação de informações.
Dessa perspectiva, a sociedade rede cria e recria permanentemente linhas de forças múltiplas e horizontais que não obedecem a um sentido pré-estabelecido e que, por isso mesmo, são passíveis de gerar contrapoderes dos mais variados. Contudo, a não ser em casos de delírio ideológico, não se pode negar o diferencial de poder político e econômico existente entre os núcleos de controle e as, digamos assim, pessoas físicas. Graças a esse diferencial, as empresas, até bem mais que os estados, conseguem capturar os fluxos de informação, e isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, a posteriori, mediante a coleta e monitoramento de dados fornecidos involuntariamente, mas também de modo mais sofisticado, através da manipulação publicitária, que comanda a direção dos fluxos antes mesmo que a informação seja gerada. Nesse cenário, a queda de braço entre o controle e a participação democrática parece ter destino marcado. E a internet e derivados aparecem a cada clique como uma promessa não cumprida. O cenário muda completamente de figura se, pelo contrário, pensarmos as tecnologias de informação como realização plena daquilo que sempre prometeram: a ampliação simultânea do controle e da participação. E isso não graças à neutralidade da técnica, mas, pelo contrário, porque ela não está livre de um sentido previamente estabelecido, o da produção capitalista. É disso que provavelmente se esquecem aqueles que ainda nos dias de hoje se autocongratulam em suas batalhas diárias contra moinhos hierárquicos, disciplinares, centralizados e rígidos, típicos daquele cachorro morto chamado Fordismo. Pois desde seu nascimento, a empresa flexível comporta, ela mesma, o tal rizoma. Sua morfologia implica, por um lado, a descentralização do trabalho produtivo, pulverizado, mediante inúmeros arranjos móveis de contratação, subcontratação ou completa ausência de contrato. Por outro, um centro coordenador desses fluxos. Essa é a forma da empresa capitalista contemporânea. Assim, a chamada sociedade da informação, cuja asepsia terminológica grita 3 vivas ao que está dado, é função primeira da forma empresa, visto que seu sucesso depende menos do produto que da conexão. Se essa puder ser ampliada, a conexão puder ser ampliada até o espaço mais impensável, como a favela, por exemplo, ótimo. Se puder ser realizada de forma gratuita, melhor ainda. Se a empresa não precisar se responsabilizar juridicamente pelo trabalho ofertado, maravilha. Se, por fim, resultar de engajamento político, êxtase. Assim, a democratização do acesso, por exemplo, é uma bandeira gloriosa para um sistema que demanda mobilização total, sem que por ela precise pagar uma cocada. A tensão que se desenrola entre controle e participação é dessa perspectiva falsa. Os dois polos obedecem a um mesmo imperativo, o da produção. Seja ela voltada para o lucro, seja a que o renegue e que, por isso mesmo, se desdobra em produtivismo e resulta, do mesmo modo, em acumulação. Assim funcionam os softwares livres, tanto quanto o que se cria sob a alcunha de novas narrativas. Nesse campo, a aparência de disputa política mal esconde sua verdade. Trata-se de concorrência de mercado. E não são poucas as vezes que assim é chamada, sinceramente, a tática. Não foi outro impulso a partir do qual surgiram algumas das maiores corporações do ramo,
Muito da lenda dos CEOs inovadores está mais próximo de nós, pobres mortais da esquerda, do que queremos imaginar. Pois é a partir dessa dupla configuração do capitalismo contemporâneo que são desenvolvidas as tecnologias informacionais. Plataformas como o Facebook, o Twitter, o WhatsApp são sua síntese, não a captura de um polo pelo outro. Daí a dificuldade, até do mais radical e paranoico entre os críticos da vigilância, em cometer o tão sonhado suicídio virtual. Afinal, como todos sabem, precisamos ocupar espaços, disputar mercados, disputar o pensamento, ampliar o debate, informar, conectar, em suma, participar. Esse é o fim da primeira parte, em que eu falo um pouco a respeito da forma do desenvolvimento tecnológico. Dá tempo de eu ir para a segunda parte? Dá. A segunda parte, então, em que eu vou tratar da forma, ou melhor, do direcionamento do olhar. Quanto tempo foi? Então acho que vai dar para tudo. Que bom. Tá dando para acompanhar? Querem que eu fale um pouco mais devagar? Tá bom. Foi também em nome da democratização da produção e circulação das informações que se criou um dos principais e mais abjetos dispositivos de vigilância de nosso tempo, os reality shows. De fato, não há como negar que a paralisia apática do antigo consumidor de televisão foi substituída por uma postura ativa e propositiva. Quando não se voluntaria a participação nos programas, o telespectador pode agir sobre a trama votando ou criando voluntariamente espaços infinitos de debates virtuais. Também aqui trabalha-se gratuitamente, de bom grado. Diante do show, os críticos denunciam a manipulação, mais uma vez, a crítica da manipulação, por trás do proclamado ideal. A essa altura, já deveria parecer, no mínimo, suspeita essa acusação. Afinal, os manipulados são sempre os outros. De qualquer modo, o Big Brother renega seu próprio nome ao levar a cabo um panóptico invertido, no qual os observadores são imensamente mais numerosos que seu objeto. Porém, se a vigilância não parte da torre de comando, qual o sentido do olhar? Na mesma década em que surge esse formato, foi realizada a primeira produção que busca questioná-lo. Trata-se do filme O Show de Truman. Quem aqui viu esse filme? Maioria, imensa maioria. Filme chato e ruim. Mas, enfim. Trata-se do filme O Show de Truman, que amplifica o fantasma do olhar total, de modo a apresentar uma distopia do mundo atual. Truman leva uma vida comum, de americano classe média, suburbano e bem casado. Perfaz seu circuito cotidiano de casa ao trabalho e desse de volta a casa, sem maiores sobressaltos. A trama transcorre a partir do que ele ignora. Ainda quando bebê, foi adotado por uma empresa de mídia que desde então transmite sua vida 24 horas, 7 dias por semana, para todo mundo. Estranhamente, mesmo quando, graças à falha no sistema, Truman começa a desconfiar da bolha que habita e o drama se inicia, o filme permanece quilômetros além da tensão distópica prometida. O tom água com açúcar hollywoodiano certamente tem muito a ver com isso. Mas o problema central está no ponto em que se imagina residir o terror da distopia, a vigilância. Imaginemos por um instante o que aconteceria caso um programa como esse chegasse a ser produzido. Imaginemos-nos assistindo a tudo que uma pessoa ordinária faz em seu cotidiano ordinário. O resultado seria o mais puro tédio. Algo semelhante ao efeito do filme Sleep, de Andy Warhol. Assim como em grande parte das pesquisas acadêmicas, o filme falha em supor
que são as câmeras, o sustentáculo do espetáculo. O central, no entanto, é a construção que se dá a ver. A relação social que precede e direciona o nosso olhar. A realidade que transmitem tais programas assume, invariavelmente, a forma da seleção. O diretor do Big Brother talvez tenha sido o que melhor definiu o mecanismo. Segundo ele, Big Brother não é cultura. Aí eu estou citando o Boninho, grande pensador. Segundo Boninho, Big Brother não é cultura. Não é um programa que propõe debates. É um jogo cruel, em que o público decide quem sai. Ele dá o poder de o cara que está em casa ir matando pessoas, cortando cabeças. Não é um jogo de quem ganha. Para o cara de casa, é um jogo de quem você elimina. Fecha aspas. Trata-se de uma seleção negativa. E isso não apenas por ter no descarte o seu motor, mas também porque sua necessidade deriva de uma cota de eliminações pré-definida, e não do que fazem ou deixam de fazer aqueles cuja vida transcorre sobre o patíbulo. Como não se cansam de afirmar os apresentadores, em tom lamentoso, infelizmente não há espaço para todos. Alguém tem que ser eliminado. Daí os programas serem estruturados em torno de desafios, geralmente estúpidos, sempre despropositados. E isso por não estabelecerem relação nenhuma entre esforço e premiação. Não obstante, a recusa é inimaginável, pois à espreita está a cada segundo, em todos os lugares, o paredão. Ao contrário do que afirmam muitos dos críticos, reality shows são realidade, pois também desse lado da tela, a seleção é o espectro que ronda e sufoca. Ela já não é apenas o processo ao qual nos submetemos para a entrada no mercado de trabalho, mas, principalmente, o mecanismo que permanentemente define se aí somos dignos de permanecer. Ainda que saibamos da ampliação e intensificação ao infinito do trabalho, a imagem de sua escassez é materializada pela impermanência e descontinuidade próprias de um mundo convertido em mercado. Mais que isso, o imperativo da sobrevivência é ritualizado por uma sanha avaliativa onipresente, multidirecional e feroz. A ela, todas as dimensões do humano estão submetidas, pois, como sabemos, em nosso mundo açougue, não passamos de capital para investimento. A dificuldade de contabilizar o inquantificável, porém, é incapaz de fazer recuar a necessidade demente da avaliação. Pelo contrário, ela se torna compulsiva na proporção direta de sua irrealidade. A exposição de uma vida em seus afetos, idiosincrasias, pensamentos e ações em um programa de TV, por exemplo, é falsa mercadoria. Seu valor não pode ser estabelecido segundo o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Sua mensuração, portanto, já não é abstração, mas pura alucinação. Daí a invenção idiota das estalecas, um dinheiro falso pago por uma falsa mercadoria. Vocês sabem o que é estaleca? É o dinheirinho lá que eles pagam para os participantes do reality show conforme eles realizam determinadas provas. Aqui eu explico. Daí a invenção idiota das estalecas. Um dinheiro falso pago por uma falsa mercadoria, não obstante forjada em um esforço descomunal. Idiota, mas não exclusiva, pois o conhecimento, igualmente incomensurável, se realiza mercadologicamente como pontuação qualis,
X, Y e Z e outras incontáveis cifras em nosso show de horror particular. Assim vemos proliferar técnicas surreais que a tudo devem medir, pontuar, ranquear, quantificar, sem que nada disso seja capaz de fornecer parâmetros para a eliminação que a todos espreita. Minto. Há um parâmetro, universal, mas negativo. A participação. Pois sem ela, não há avaliação possível. É conhecimento tácito entre nós que aquele que não atualiza seu Lattes está fora do jogo. Quem não o tem, sequer entra no jogo. Sim, a lógica é tautológica. Participamos para sermos avaliados, para podermos permanecer participando. Ou, como bem definiu o patrão de um amigo, se você não produzir, você não se sustenta. E não basta se aplicar, isso tem que aparecer. Por isso, precisamos sempre atualizar o nosso Lattes, senão você não se sustenta. Não é outro mecanismo das curtidas em redes sociais. Trata-se de uma quantificação da inteligência, dos relacionamentos, dos sentimentos, da vida íntima e de tudo mais que lá couber. Tanto quanto em nossa plataforma particular de acadêmicos, sabemos que sair do Facebook implica desaparição simbólica. Ou melhor, agimos como se fosse esse o nosso destino. Pois, independentemente do nível de conhecimento crítico que tenhamos a respeito de qualquer uma de nossas plataformas de comunicação, na prática, participamos compulsivamente, ritualisticamente. Assim se estabelece a vigilância radial, não por exibicionismo ou voyeurismo, mas pela necessidade fantasmagórica de não sermos descartados. Ela não precisa ser inculcada por instâncias superiores, brota da concorrência horizontal objetivamente estabelecida pelos rituais de seleção negativa. E é para sempre alimentada pelo espectro do olhar avaliativo, diante do qual precisamos manter os nossos olhos reais permanentemente escancarados. Onde o inferno são os outros, o dispositivo somos nós. A vigilância é, nesse sentido, ao mesmo tempo vigília. E a exposição do eu não passa de disponibilização de si para o mundo em que reina, acima de qualquer suspeita, o capitalismo. Obrigada. Gravado? Nossa. Uau! Bom saber. Viu, Rodrigo? Os paulistas também estão... Não só os mineiros e os gaúchos, mas os paulistas estão... Agora, se não tivesse lido, levava 3 horas. Então, obrigada, Silvia. Vamos deixar o debate para o final, né? Passo a palavra, então, para a Paula, professora Paula Sibilha, parceira já de muitas mesas, trabalhos, conversas, né? A Paula é... A gente fala pesquisadora argentina, a Paula já é brasilina, né? A Paula não é mais apenas argentina, ela também é nossa. Vou tentar. A Paula é graduada em Comunicação e Antropologia, o mestrado em Comunicação, doutorado em Saúde Coletiva e doutorado em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ. Atualmente é professora do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, que atualmente coordena. A Paula pesquisa os temas da subjetividade contemporânea, corpo humano, tecnologias digitais, arte e mídia, imagens e práticas corporais. E hoje oferece para nós a conferência Cyberbullying, Direito ao Esquecimento e os Sonhos de um Passado Editável.
É isso. Muito obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite a Fernanda, Rodrigo, Marta e a todo o Lavitz. E a vocês também, à mesa, pela presença e pelo diálogo que vamos ter depois. Bom, a internet pode ser descrita de muitas formas, né? E entre elas, um pouco bem na direção do que a Silvia falou, podemos dizer que ela é uma espécie de máquina monstruosa, né? Porque parece se lembrar de tudo, ela registra tudo e, por isso, também permite tudo controlar. Por meio da internet é possível não apenas obter informações sobre qualquer coisa, ou sobre qualquer um, inclusive é possível saber o que fez ou o que está fazendo cada um, a partir do que eles próprios relatam nas redes sociais, por exemplo. Mas também podemos usar essa rede para descobrir coisas dos outros que eles não necessariamente querem que a gente saiba. É possível monitorar quem está online, por exemplo, e quem não, a partir daquele pontinho verde do Skype ou do chat, do Gmail e de muitas outras possibilidades. Também podemos localizar onde alguém está pelo GPS. Podemos saber se alguém já leu aquelas mensagenzinhas do WhatsApp ou se ainda não. E podemos ir mais longe também. É possível instalar câmeras de vigilância mais ou menos ocultas dentro da nossa casa, ou no lugar de trabalho, ou em qualquer lugar, sem que os outros saibam disso, para poder espiar à vontade tudo o que acontece na nossa ausência. Há, inclusive, os chamados aplicativos para ciumentos, que permitem acesso sigiloso aos dispositivos eletrônicos do namorado, do marido, da esposa, etc., para checar todas as interações que a pessoa tem por e-mail ou por outros canais de comunicação. Mas nem é preciso entrar nesse plano da ilegalidade ou mesmo da imoralidade, porque o uso habitual que fazemos desse tipo de dispositivos entre pais e filhos, por exemplo, ou entre os membros de um casal, costuma ter muito desse controle do outro, ou pelo menos dessa promessa, dessa tentativa, ou mesmo dessa ilusão de controle. Nesse sentido, estas tecnologias móveis de comunicação em rede, que eu tenho sim, e que hoje são tão habituais, praticamente todos temos, plasmadas justamente nestes aparelhinhos mágicos, que tudo podem, a toda hora e em qualquer lugar. Tudo isso tem ressonâncias, algumas delas inesperadas, das sagazes teorias de Gilles Deleuze, sobre o mundo contemporâneo. Estou me referindo, claro, à visão desse filósofo francês sobre o que ele chamou sociedades de controle, justamente, relatada naquele breve e incontundente ensaio publicado nos anos 90, no início dos anos 90, e que ainda é precioso para pensar estas formas de vigilância ou de micromonitoramento que vigoram na atualidade e da qual todos fazemos parte. Bom, Deleuze, como todos vocês sabem, se referia à gradativa implantação de um regime de vida inovador, nos últimos anos do século XX, que ia se distanciando dos modos de funcionamento tipicamente modernos e industriais, ou seja, daquilo que Michel Foucault analisara como sociedades disciplinares no século XIX e XX, e a qual Silvia também se referiu como o cachorro morto do forgismo. Então, essas novidades apontadas por Deleuze no início dos 90 começaram a se delinear nas últimas décadas do século passado, com o apoio crucial justamente dessas tecnologias digitais para configurar uma organização social mais compatível, digamos assim, com este ágil capitalismo de inícios do século XXI. E, como parte desse movimento, entraram em crise as figuras de autoridade mais tradicionais, os pais, chefes, mestres, o Estado, de modo que aquele antigo sistema de poder centralizador, que exercia uma vigilância vertical e internalizada por meio de regulamentos, exames, culpas e punições,
também caiu em declínio, né? E se reconfigurou. Né? Se reconfigurou porque essa transformação histórica não significou apenas uma libertação. Né? Houve uma libertação das velhas amarras, daqueles velhos esquemas centralizadores e essa figura de autoridade, mas junto com esse afrouxamento, né, dos antigos métodos de vigilância e submissão, abriu-se o horizonte para a implantação deste novo tipo de controle, né, de um controle mais sutil e eficaz, que opera em todo momento e lugar, graças justamente à espantosa ubiquidade destes dispositivos digitais de comunicação e informação que agora todos possuímos. Ou seja, essa máquina monstruosa que aludi no início. As redes simbolizadas pela internet, que de tudo parecem se lembrar, que tudo registram e que tudo permitem controlar. A internet também pode ser um emblema desse poder que se descentraliza, né, que se espalha, que se distribui pela totalidade do tecido social. Porque, afinal, todos, ou quase todos, temos ou podemos ter acesso às maravilhosas potências da internet, desses dispositivos. E o que se inaugura com isso é algo inaudito, é um tipo de controle baseado nessa visibilidade minuciosa, aparentemente total e permanente, constante, de todos com relação a todos. Bom, numa sociedade assim tão transparente, ou que tem esse ideal de transparência, a equação entre segurança e liberdade muda e se torna ainda mais problemática. Vejamos, por exemplo, em lugar do autogoverno, aquele autogoverno, governo de si mesmo, promovido pelas sociedades disciplinárias, nesta nova configuração, que todos controlam todos, todos vigiam todos, durante o tempo todo, em qualquer lugar, isso parece ter entrado em crise. Não ser mais necessário, talvez. E, bom, essa ideia de que todos controlam todos o tempo todo pode soar terrorífico, conspirativo, mas há um ingrediente aí que me parece importantíssimo, um detalhe singular, e é o fato de que esse olhar vigiador do outro, sobre mim e de mim sobre o outro, costuma ser desejado, né, e buscado. As redes sociais, né, da internet são uma típica prova disso, assim como os reality shows da televisão. E há infinitos outros exemplos que se multiplicaram nos últimos anos. Então, há um anseio, uma vontade, né, de sermos vigiados, ou espionados, observados. Ou, em termos mais exatos, um desejo de ser, talvez, visualmente consumidos, né, vistos, visualizados, curtidos. Bom, por esse motivo, pode-se dizer que se a subjetividade contemporânea se torna controlada, né, usando essa palavra do conceito do Deleuze, isso não se dá, evidentemente, como efeito de um panóptico, né, como a Sílvia explicou muito bem, externo e tirânico, de alguma maneira, né, que vigia e que normaliza todos os cidadãos sob o peso moral da lei. Mas agora isso ocorre por outros motivos. Entre ele, e de outra forma, evidentemente, né? Entre esses motivos podemos destacar uma certa ameaça de exclusão, né? Como também a Sílvia falou, ou seja, até mesmo essa exclusão pode até ser de inexistência, né? De ser jogado para um âmbito da invisibilidade. Essa ameaça de exclusão e inexistência é o que implicaria, né, o fato de que ninguém me olha, né, não ser olhado por ninguém. Agora, nessa nova situação, se sacrifica, portanto, a liberdade de poder se esconder, né, ou se ocultar, aquele velho sonho do anonimato, ou então se desligar, né, de poder se desligar. E esse sacrifício dessa liberdade, né, se faz em nome de uma certa segurança, né, de uma segurança que me permite e me promete esse olhar do outro sempre sobre mim. Ao mesmo tempo, esses dispositivos de conexão
nos dão essa ilusão que falei antes, né? A ilusão de podermos exercer algum tipo de controle sobre os corpos e as vidas dos outros, né? Então, parece que a sociedade contemporânea poderia prescindir daquele autogoverno tão importante que para a sociedade disciplinar, moderna, industrial, do século XIX e XX, que ela procurava, portanto, implantar nos corpos dos cidadãos a partir desses dispositivos de vigilância centralizadores, como o panóptico. Então, esse autogoverno teria se tornado, talvez, prescindível, na medida em que estas novas tecnologias se disseminam e barateiam, espalham e generalizam este novo tipo de micromonitoramento permanente. Este novo controle não precisa, então, de paredes nem grades, né, para funcionar com eficácia. Ele se dissemina por todos os espaços, sem limites temporais, espaço-tempo, não há limites. E todo o corpo social se aparelha como uma imensa e intensa, constante máquina de controle. Tanto os circuitos de câmeras de vigilância como sistemas de geolocalização, telefones celulares, redes de internet, enfim, tudo isso exemplificam esses novos mecanismos. Ok, nós já sabemos disso, não é isso? Todo mundo sabe disso. Deleuze anunciou há mais de 20 anos. Mas, apesar da agudeza visionária desse diagnóstico, antes de que a internet e as redes sociais, os reality shows e tudo isso se generalizaram, Deleuze disse o seguinte, vou citar muito rapidamente, não há necessidade de ficção científica para se conceber um mecanismo de controle que dê a cada instante a posição de um elemento em espaço aberto. É uma famosa citação daquele texto de Deleuze. Bom, ele disse, não há necessidade de ficção científica na época. Ok, agora bem menos, né? Porque talvez ele não poderia ter previsto o incrível desenvolvimento desses dispositivos, né, da primeira década do século XXI e da segunda também, e menos ainda poderia ter intuído esse desejo de mostrar e de relatar de modo constante e voluntário os usos mais cotidianos e banais do tempo e do espaço por parte de qualquer um, como ocorre hoje na internet, por exemplo. E tudo isso é realizado a toda hora por milhões de pessoas que não se incomodam, não, pelo fato de serem sempre localizáveis e estarem sempre disponíveis. Não. Bom, nesse meticuloso trabalho individual de exposição permanente que agora todos realizamos, esse trabalho não é empreendido em obediência a uma obrigação moral, né, ou ao peso da lei. Não fazemos isso cumprindo regulamentos ou para evitar castigos e punições, como ocorria sob a lógica do confinamento disciplinar, no caso da vigilância centralizadora. O que acontece agora se faz por prazer, e por própria vontade, porque queremos e gostamos. E, além disso, desperta interesse não só das autoridades, né, mas de todos os demais. Nossos amigos, seguidores, colegas, fãs, etc. E assim se tece uma rede altamente eficaz e permanente de controle mútuo. Mas esse controle sobre a fatal insegurança da vida, né, a própria e, sobretudo, a dos outros, tem muito de ilusório, como dizia antes, e com isso me refiro à promessa destes artefatos, né, que estão à nossa disposição, para que possamos controlar, né, o caótico acontecer da vida. Vejamos rapidamente os exemplos. Os aplicativos para ciumentos, que falei no início. As câmaras de vigilância ocultas no lar, para observar tudo o que acontece quando eu não estou lá. O monitoramento dos movimentos dos outros na internet, com os pontinhos coloridos. Bom, esses sonhos de controle total, né, com a ajuda da tecnociência, se combinam atualmente com outros fatores,
típicos, característicos da nossa sociedade. Como, por exemplo, a incitação ao espetáculo, né? O espetáculo de si mesmo. Isso remete a outras teorias muito conhecidas também de outro autor francês, né? Guy Debord, né? Que entrevira essa transformação da nossa sociedade já faz quase meio século. Então, foi em 1967, em plena agitação das rebeliões contraculturais, que esse autor, Guy Debord, notou que se estava engendrando esta nova configuração sociocultural, política e econômica, que ele chamou a sociedade do espetáculo, na qual passaram a vigorar as relações mediadas por imagens. Por isso me parece que, assim como pensamos imediatamente no controle, né, também é quase inevitável associar o que acontece hoje em dia com aquilo que Guy Debord intuiu com furioso desdém, né, numa época em que recursos técnicos como a internet não habitavam sequer os mais audazes relatos da ficção científica. Então, para ele, sim, era necessário recorrer à ficção científica, contrariamente da expressão de Deleuze. Mas, agora, então, já não é mais necessária a ficção científica e a combinação entre as teorias de Deleuze e Debord, né, sobre o controle e o espetáculo, que hoje parecem se cristalizar, se consumar entre nós, permite formular a seguinte pergunta. Em meio à proliferação de estratégias de visibilidade em rede, né, que todos somos intimados, estimulados a colocar em jogo cotidianamente, com o propósito de projetar perfis atraentes, né, capazes de conquistar maior número de olhares, de cliques no botão curtir e de seguidores, a pergunta é possível ter algum controle sobre aquilo que se difunde acerca de si mesmo? Essa pergunta evoca os casos cada vez mais frequentes de fotos ou vídeos de pessoas famosas ou não, em atitudes sensuais, muitas vezes sem roupas, ou praticando atividades sexuais, que de repente vazam, né, e se viralizam pela internet. Algo semelhante acontece com o fenômeno do bullying, outra manifestação bem contemporânea dessa combinação entre espetáculo de si e constante controle mútuo. O constrangimento causado pelo bullying pode se multiplicar exponencialmente com essa virtual exibição em inúmeras telas, né, configurando o tal do ciberbullying, mais contemporâneo ainda, o que pode gerar efeitos descomunais, né, efeitos terríveis para suas vítimas, incluindo suicídios, assassinatos, tudo isso que sai na mídia, que vira notícia, né? Porque quando se dissemina pelas redes informáticas, né, que tudo lembram, que tudo registram, que tudo permitem controlar, a humilhação causada por uma exposição vergonhosa ou por uma espetacularização infeliz de si, se torna ainda mais asfixiante e total, terrível. Nesse contexto, né, nos surpreende que surjam reclamações contra os buscadores, como Google, por exemplo, né, em nome do direito ao esquecimento. Outra novidade bastante recente. Né? Direito ao esquecimento ou então a autodeterminação informativa, né, nas redes digitais, aquilo que se expõe sobre si nas redes digitais. Esse direito, né, que se reclama e que ultimamente foi também muito noticiado e provocou muitos debates e ainda está sendo discutido. O que se solicita nesses casos é que sejam apagados certos dados pessoais que se referem a situações do passado pessoal e que, isso é importantíssimo, embora possam ser verdadeiros, o demandante considera que o prejudicam. Não porque são mentira, né?
porque isso aconteceu de fato, mas me prejudica que os outros saibam. O que se defende, então, é a faculdade de cada indivíduo para ministrar por si mesmo as informações referidas à sua pessoa. Autodeterminação informativa. Direito ao esquecimento. Bom, tudo isso parece justíssimo, não é? E faz o maior sentido. No entanto, a pergunta, como consegui-lo? E aqui retomo o caráter ilusório desse controle, né, que estes artefatos nos prometem. Numa sociedade como esta, né, que incita a visibilidade e a espetacularização de si, para garantir a própria existência, né, nada menos que a própria existência. Então, como vocês sabem, no ano passado, a União Europeia tomou uma decisão insólita nesse sentido, não? Que provocou intensos debates em todo o planeta. E uma chuva de processos judiciais, né? Os buscadores da internet, de acordo com essa decisão da União Europeia, como o Google, né, deveriam atender e obedecer, né, responder às petições dos usuários da internet, ou seja, qualquer um, quando nós, usuários da internet, solicitassem que sejam eliminados desses resultados do Google, das buscas do Google, alguns conteúdos que cada um considera que os afetam de forma negativa. Então, entre os casos mais comuns, apareceram atrizes ou modelos que pediam a omissão de links para sites pornográficos em todas as buscas associadas a seus nomes. Mesmo que não fosse mentira, hein? Mesmo que aquilo fosse absolutamente verdadeiro, e há fotos reais. Também proliferaram muitos casos, né, de pessoas que queriam desaparecer dos resultados mostrados por Google, porque temiam pela sua segurança, ou porque desejavam proteger sua privacidade, ou porque esses resultados os associavam a episódios do seu passado que eles não queriam que sejam lembrados por ninguém. Ok, tudo bem. Mas, de novo, como conseguir isso? Como obter, de fato, esse apagamento, né, tão buscado nesses casos? Se a espetacularização de si mesmo se legitimou e se generalizou, passou a ser um modo de vida, né, a pretensão de manter algum controle sobre os próprios dados em suporte digital tornou-se cada vez menos plausível, né? Ainda mais quando se trata de imagens, né? Esses materiais especialmente inflamáveis, né? Que se multiplicam e circulam, despertando grande avidez. Né? Pelo menos por um instante, mas um instante pode ser fatal. Né? Então, talvez esses dois componentes dessa equação sejam incompatíveis ou numa tensão muito problemática, espetáculo e controle. Né? De modo que a única forma de controlar, de fato, o que se diz sobre si mesmo, incluindo aí o que cada um conta ou mostra acerca de sua própria vida, seja precisamente se abstendo, calando, né? Não fazendo não só circular, mas também se abstendo de produzir qualquer documento digital a seu respeito. Algo altamente improvável, né? Hoje em dia, né? E que talvez possa ser digno de pesadelos, melhor morrer, né, do que não fazer isso, porque para boa parte de nós, ou talvez para todos nós, né, convertidos em loquazes autores, narradores e personagens de nossas vidas, né, para uma audiência global, potencialmente multitudinária e interconectada, desejavelmente multitudinária. Né? Mas não é casual, então, que justamente agora surjam estes sonhos de uma memória editável, né? A gosto de cada um, como se a própria vida fosse uma história, um relato, contado num suporte digital, né? Cujos episódios desagradáveis pudessem ser apagados, né? Editados, ou melhor, deletados, com a eficácia típica dos computadores, né? A tecla delete, e por livre decisão de cada um. Né? Parece, então, que a metáfora acabou se aderindo ao referente, né? De modo que aquela timeline de Facebook não representa mais a epopeia do seu protagonista,
por meio de uma série de imagens cuidadosamente selecionadas, um monte de selfies bonitinhos, né? Mas agora essas duas substâncias, né, o relato e a vida e relato audiovisual, se fundem e se confundem nessa biografia informática, né? Biografia digital, informação. Então, tratadas como arquivos digitais, as lembranças deixam de ser aquele ingrediente etéreo e misterioso que nutria a interioridade de cada indivíduo, e do qual não só era impossível, mas teria sido insensato e mesmo impensável se livrar, né? Direito ao esquecimento, então, seria uma espécie de... ou significaria muito outra coisa do que significa neste contexto. Porque aquela essência oculta e enigmática, né, a interioridade, as lembranças pensadas dessa forma, eram analógicas, né? No mínimo, né? E, portanto, incompatíveis com qualquer dispositivo eletrônico, né? E que, ou seja, era incapaz de se converter em informação, né? Essa memória não era informação, era pensada e vivenciada de outra forma, tratada de outra forma. Então, esse acervo interior da memória oitocentista exigia outras técnicas de deciframento, como as viagens introspectivas, né, as evocações retrospectivas, assim como as confissões intimistas, né? Esses rituais cotidianos que se usavam para se conhecer a si mesmo, procurando dar um sentido coerente ao caótico fluxo de acontecimentos que compõem toda e qualquer vida. O diário íntimo também poderíamos pensar. Mas algo parece ter mudado muito, então, nesse panorama. Porque quando se opera segundo a lógica informática, se ninguém lembrar que algo aconteceu, inclusive eu comigo mesma, porque esse dado foi eliminado, tecnicamente, então pode-se agir como se isso nunca tivesse ocorrido. Um pouco como ensinava aquele filme Brilho Eterno, Uma Mente Sem Lembranças. Lembram? Então, isso é algo comparável também ao que acontece quando se recorre ao bisturi, né, para modelar o próprio aspecto físico, tira um pedaço. Né? Ou quando alguém edita a linha do tempo em sua página de Facebook, enfim. Ou então quando exigimos ao Google que deixe de mostrar imagens e textos vergonhosos a nosso respeito. Acho que a naturalização entre nós de todas essas atitudes e crenças, né, com relação ao que significa memória, lembranças e a vida, sugere algo que é a síntese do que eu queria falar hoje aqui. Vamos concluindo, não é isso? A matéria que nos constitui parece ter mudado sutilmente para se transmutar em outra coisa, ao se redefinirem justamente os alicerces que sustentam a história pessoal de cada um. Já não é algo, então, cujos registros, vestígios, são guardados no mais recôndito do próprio lar, em casa, como se fazia com o álbum de família, com o diário íntimo antigamente, ou então dentro das entranhas mais profundas de cada um. Mas, em vez disso, agora parece se tratar de uma espécie de capital que se deve administrar com o propósito prioritário de mostrá-lo. E, portanto, também é possível e muito necessário editá-lo. Mas, afinal, o que é verdade aqui? Qual é o estatuto da verdade, né, nessa nova proposta? Ela não parece emanar mais desses fatos que eu sei que aconteceram ou não, ou que não aconteceram, mas essa verdade é irradiada cada vez mais do olhar alheio, que me julga só pelo que vê, de preferência na tela, né? Então, o que parece hoje, a verdade sobre o que somos deixou de brotar prioritariamente da interioridade, ou seja, de algo que teríamos celosamente guardado dentro de cada um de nós e que constituiria a própria essência. Mas, em vez disso, cabe ao olhar alheio o poder de irradiar essa verdade ao avaliar tudo e tão somente
o que cada um é capaz de mostrar. É por isso que o anonimato não parece uma possibilidade viável hoje em dia, né? Supondo que alguém pudesse chegar a desejá-lo. Entre tantos cruzamentos de dados e redes de informações, se um cidadão do globalizado século XXI quisesse se manter na escuridade do invisível, provavelmente ele seria muito difícil. Aquele velho sonho da ilha deserta, por exemplo, não parece mais factível. Nem sequer imaginável, talvez, como pura fantasia. Pelo menos não sem Wi-Fi, né? E, portanto, acesso aos apetecidos, mas também muito temidos, portais de Google, Facebook, etc. Então, isto parece ser, de alguma maneira, um ponto culminante daquilo que Walter Benjamin denominara, em seus textos da década de 1930, o triunfo sobre o anonimato, né? Como uma ambígua conquista da sociedade moderna. Não sei se vocês lembram, mas acompanhando o percurso do seu famoso flaner, né, pelas ruas de Paris, Benjamin descreveu alguns mecanismos de controle administrativo arduamente implantados na Europa do século XIX, né, como processos de identificação dos indivíduos, reordenamento urbano das populações, ou seja, todos movimentos imprescindíveis para a modernização do mundo, então, em andamento. Nesses textos dos anos 30, Benjamin constatava algo fundamental para o projeto moderno. Vou citá-lo. Um homem se torna mais suspeito quanto mais difícil seja encontrá-lo. Com a transição do paradigma analógico para o digital, e do século XIX para o XXI, as tecnologias de processamento de dados reduziram muito mais ainda essas possibilidades de permanecer oculto, né, alheio ao controle, fora da abrangência das tentaculares redes. Não apenas isto que é a genialidade do controle, né? Porque não é mais possível se esconder, mas, sobretudo, porque não queremos mais fazê-lo. Por isso, as novas ferramentas informáticas parecem concluir, de uma forma assim, maravilhosa, o processo iniciado pelas técnicas criminalísticas da época comentada por Benjamin, como assinatura, carteira de identidade, fotografia policial. Dizia Benjamin, vou citá-lo, a história de detetives surge no instante em que se assegura essa conquista, a mais decisiva de todas elas, sobre o anonimato do homem. A partir daí, não se pode mais pressentir onde acabarão os esforços para fixá-lo no falar e no fazer. Mas o ponto mais extremo dessa trajetória, né, talvez possa ser vislumbrado justamente nesta exposição por livre montagem, não naquela centralizadora policialesca, né, que Benjamin denunciava. Né? Nesta exposição tão nossa, né, através dos canais interativos, das redes sociais e dos circuitos de contatos sempre ativados. Né? Tenho que terminar, né? Apareceu um super ego aqui me falando. Então, mas vou terminar mesmo. Pelo menos, né, essa devoção cotidiana nossa aos dispositivos de automostração, né, tem um ponto em que aquilo dá o tilt. Né? Isso acontece até que a situação fica complicada, né, e mostra, de repente, sua face mais obscura, né, como acontece justamente com o bullying, ou com esses vazamentos indesejados. Então, quando a tecla delete é vista como uma ambígua promessa, né, de solução absoluta. E aí, então, o direito ao esquecimento aparece como uma válvula legal, né, de lei, recorrendo, então, a leis centralizadoras, de novo, o Estado, a polícia, etc., que procura cumprir essa impossibilidade, né, porque o regime mudou. Aquilo já não é mais, não tem como ser eficaz. Né? E Google é um poderoso emblema desse conflito. Né? Mesmo que esteja sendo obrigado a obedecer à lei, provavelmente nem eles sabem que eles não conseguem fazer isso. E não querem fazer, obviamente. Então, o buscador mais usado da internet, Google, parece ser não apenas esse oráculo que tudo sabe, mas também uma instância legítima
ao menos assim, legitimada, inclusive pelas instâncias jurídicas mais respeitadas e poderosas do mundo, como a União Europeia, para administrar as referências pessoais de seus milhões de usuários de todo o planeta, ou seja, todos. Então, tentar colocar barreiras, limites jurídicos a uma ferramenta como essa, como a internet em geral, pode resultar tão inócuo como problemático, considerando, sobretudo, a nossa vocação espetacular. Bom, o debate pode continuar infinitamente, estas são algumas pistas somente, né? Mas o que eu queria dizer hoje aqui é que talvez essa polêmica tão atual em torno ao direito ao esquecimento, à internet, seja mais um indício de uma mudança histórica de enorme magnitude e complexidade, que vem se concretizando há algum tempo e cujos sintomas estão por toda parte. Esses autores como Deleuze e Debord nos ajudam a pensá-la, inclusive Benjamin, bem mais atrás. Mas, como consequência disso tudo, eu queria assinalar esse fator, esse elemento, que tem a ver com a subjetividade, né, que é o tema desta mesa. A verdade não emana mais do interior de cada um, como costumamos pensar até pouco tempo atrás, mas do olhar alheio. Inclusive no que se refere a algo fundamental: quem se é, quem se foi e quem se poderia chegar a ser. É isso. Agradeço a Paula, peço desculpas por estar aqui nesse lugar de controle. Foi bem, não? Mas ele talvez seja importante para a gente ter um tempo maior para debater, aproveitando que a gente está razoavelmente no tempo. Então, primeiro, gostaria de saber se a mesa tem alguma questão para fazer uma outra. Eu não tenho uma questão, mas essa sua colocação a respeito da verdade, que deixa de partir de uma interioridade, passa a ser construída a partir do olhar dos outros, eu achei muito interessante, porque na hora me veio a lembrança da definição do Hobbes de valor. O Hobbes, vocês lembram? No Leviatã? Ele diz o seguinte: o valor do homem é determinado pelo quanto os outros são... pelo quanto os outros estabelecem como pelo quanto os outros pagariam por ele. Nossa. Hobbes é muito legal. E por que eu acho isso interessante? Porque se for parar para pensar, como você colocou e eu também coloquei, no mundo do capital humano, tudo em você é passível de investimento e tudo você pode ser valorizado ou não. Então, enfim, talvez não seja uma questão de o que diz mais a respeito da sua verdade, mas o que diz a respeito do seu valor monetário. Talvez a própria questão a respeito da... Eu estou pirando agora, viu? Não sei se vocês perceberam. Em cima do que ela falou. Talvez a própria questão da verdade a respeito de si já não tenha a menor relevância diante da questão a respeito do valor de mercado que o seu capital pode ter. Pirei, pensei nisso agora. Opinamos juntas, mas digo assim, provavelmente seja um deslocamento da verdade para esse valor equivalente ao preço, né? Porque é um valor Ibope, né? Quanto você vale... O Hobbes fala de o quanto um homem vale no sentido de valores humanos, e ele mesmo rebaixa valor na resposta. Ele fala o quanto o outro vê no seu preço. Pois é. A quantidade de links, visualizações, curtidas, tudo isso dá indício da quantificação nesse mesmo sentido que você falou, né? Preço. Bom, podemos passar para as perguntas. Tem alguém que está controlando o microfone? Controle. Tem uma pergunta lá. Se precisa de um microfone móvel. Temos hoje? Ali. Porque eu acho que com ele fica mais fácil, né? Inclusive com os meninos para traduzir.
Não, primeiro... Acho que foi primeiro ali, Fê. É. Sim, senhora. Queria primeiramente... Alô? Está funcionando? Alô? Eu queria primeiro parabenizar as duas falas. E quando a Paula comentou aí de uma frase do Deleuze, eu me lembrei de outra também, que eu acho que acrescenta, inclusive, a esse início de debate aí que vocês duas travaram, quando ele fala que o homem não é mais o homem condenado, mas o homem endividado. Né? E que essa conexão do endividamento hoje do capital financeiro, eu acho que é um elemento a mais, né, que deve ser colocado quando a gente fala dessa quase que totalizante conexão na qual a gente está imerso. Né? O endividamento é um outro elo, né, econômico que nos coloca nessa conexão global. E ele fala também de que o controle hoje não deve se preocupar só com a dissipação das fronteiras, mas também com a explosão dos guetos e favelas. Eu gosto muito dessa frase do Deleuze, que ela tem muito a ver com a nossa realidade aqui, né, em que a inexistência simbólica que a Paula tanto enfatizou envolve também a inexistência e a exclusão, né, e o desaparecimento físico, né, o medo desse desaparecimento físico. Então, acho que é um elemento também, né, a ser agregado, né, nessa dimensão mais material e, no âmbito econômico, a questão do endividamento. Fazer circular, eu tenho mais 3 inscrições, a gente passa para elas e depois a gente faz uma nova rodada. Mãe Marta. Bom, gostaria de parabenizar também a mesa, excelente poder ouvir vocês. E eu vejo na fala das duas uma coincidência no sentido da precisão cirúrgica que o texto de vocês opera. Ele alcança lugares ínfimos ou lugares que a gente não quer olhar ou lugares que estão muito profundamente enraizados. Então, se por um lado o teu texto, Silvia, consegue chegar até o desenvolvimento da própria tecnologia, então ali já instalada no desenvolvimento da tecnologia um direcionamento político, né? E também no mais básico, ele atinge esse mais básico quando ele fala da participação com esse direcionamento, ou seja, a maneira de estar no mundo, né, já recebe, já incorpora esse direcionamento, e a maneira de nos relacionarmos, então, pautada pela competição, pela seleção e pelo descarte. Então, o teu texto alcança esse mais profundo e mais ínfimo. Da mesma forma, eu acho que o trabalho da Paula vai alcançar esse mais profundo quando fala da captura do desejo, né, e da memória. Ou seja, é nesse nível que as tecnologias de informação e comunicação e o capitalismo está alcançando. E aí, a minha pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma provocação. E, obviamente, ela não vai no sentido de perguntar, bom, quais são as alternativas? Não é isso, mas quando a gente chega nesse mais ínfimo e mais profundo, desse ponto de vista, dessa perspectiva, é possível entrever elementos de escape? Não é qual é o escape ou quais são as formas de resistência, mas esse processo abriga em si possibilidades de construção de outros possíveis? Fernanda. Bom, obrigada, moças, pela ótima fala. Gostei muito, me identifico muito com o que foi apresentado aqui. Mas eu queria forçar um pouco uma reflexão no sentido de talvez ressaltar uma heterogeneidade maior na base
do que está em jogo aí na fala de vocês, né? Lembrando um pouco da fala da Sílvia, sobretudo quando ela fala, olha, existe uma direção, existe um vetor inevitável que é o capitalismo e que está, de alguma maneira, já orientando a participação e capturando a participação num sentido determinado, né? Quando eu falo de chamar a atenção para uma heterogeneidade que estaria na base, é que, ainda que isso ocorra, mas num determinado momento, isso não ocorre só porque foi pré-planejado pelo capitalismo. Isso ocorre porque, na base, já tem uma imensa heterogeneidade, por exemplo, o que nos leva a preencher o Lattes, né? E o que leva a existir o Lattes. Então, são tantos elementos heterogêneos que estão atuando para que esse modelo de avaliação, para que esse modelo de transparência, para que esse modelo de desejo de visibilidade exista, né? Que eu acho que atentar para... E o que envolve isso? Isso envolve desde coisas bastante perversas, que vocês apontaram, quanto outras dimensões também, como um Estado que precisa minimamente ter uma ideia do que está se passando no âmbito da pós-graduação, que também não pode ficar completamente opaco, né? O dinheiro público que está sendo investido, que tem que ser minimamente controlado, né? Isso é uma dimensão, não é a única. Talvez não seja nem a mais importante quando a gente pensa nos seus efeitos. Longe de mim estar defendendo esse sistema do qual todos nós estamos. Mas, se nós não atentarmos para essa heterogeneidade e não atuarmos micropoliticamente também atentos a essa heterogeneidade, eu acho que as lutas ficam enfraquecidas, porque elas miram só uma parte digamos, do adversário, só uma dimensão. Enfim, é um comentário mais do que uma pergunta, e obrigada pelas participações, pelas falas lindas, pelos textos instigantes e pela mediação da Rosa. Tem um lá atrás primeiro, só. Bom, gostei muito das duas apresentações, a mesa está ótima, agregando bastante. Aliás, eu queria saber se a Silvia depois não pode liberar esse texto aí, que eu tenho especial interesse nele. Precisa fazer uma revisão, porque eu fiz assim a toque de caixa, mas eu quero passar Tá para o ótimo, pessoal do Lavitz. Muito. O pessoal do Lavitz vai publicar. Bom, a questão se... Apesar desse encantamento, né, que a internet exerce, né, vem exercendo para as pessoas um certo fascínio, né, ela embora sutil, como vocês colocaram, ela é controle, ela é vigilância das pessoas. E o próprio Assange, né, já vem denunciando isso também, né, e pagando um preço alto. Mas vocês acreditam que iniciativas como, por exemplo, o Marco Civil da Internet no Brasil podem representar alguma forma de resistência ou de oposição a esse tipo de controle e vigilância? Ou é uma iniciativa inócua do ponto de vista de efetivamente garantir uma autonomia nesse uso das redes? Bom, não, eu vou passar para elas, mas eu só queria me valer aqui da minha posição de mediadora, porque eu tenho só uma questão, talvez indo um pouco na mesma direção do que a Fernanda aponta, um pouco da questão da heterogeneidade, mas falando um pouquinho com Paula sobre a questão dessa memória editável, porque quando a gente traz para a cena, né, esses dispositivos tecnológicos que, de algum modo, apontam para uma certa memória editável, né? Parece que a gente está contrapondo para uma ideia de uma memória que coincidiria com a existência, né? E, efetivamente, né, essa edição da memória já foi, de algum modo, explicada pelo inconsciente. Então, assim,
edição, assim, essa memória, que de certo modo, essa artificialidade da memória não está sempre presente. Hoje ela é composta com a possibilidade do Google, do apagamento ou da timeline que a gente edita, mas não estaria sempre em cena para nós a possibilidade de uma composição de memória com outras entidades? Acho que a Paula pode começar, que eu vou para o banheiro rapidinho. Então, fazemos isso. Começamos com a Paula e depois a gente passa para a Silvia. Peraí. Ok, bom, obrigada pelas perguntas. Tem um monte de coisa que estou tentando aqui apontar enquanto vão ocorrendo, mas primeiro vou por ordem, né? Assim, bem oitocentista, nada de rizoma. Então, a questão aquelas outras ideias que estão, de leis que estão naquele mesmo texto sobre a sociedade de controle, a ideia de dívida eu acho A ideia de dívida eu acho fundamental, também do homem endividado, não mais confinado, né? E eu acho que não é só no sentido financeiro também. A dívida do cartão de crédito, do cheque especial, não é só isso, mas a gente está também em dívida com tudo que temos para curtir, né? E não conseguimos por falta de tempo, por exemplo, né? Por essa coisa ilimitada que temos nesse novo regime. Ilimitada de tempo e espaço, no entanto, nossos recursos ainda são limitados, né? Porque o nosso corpo ainda é limitado. Então, temos tempo limitado, energia limitada. E, no entanto, temos um mundo para curtir, né? Então, a dívida também, nesse sentido, as pendências que temos também são no sentido da diversão, do entretenimento. E a questão da explosão dos guetos e favelas também me parece fundamental. Nesse quadro, eu só tomei alguns elementos, né? Mas uma ilustração disso poderia ser a luta pela visibilidade, por exemplo, né, dos grupos menos privilegiados, né, que querem ser também visíveis eles. É uma mudança de vocabulário que indica também mudanças de estratégias e de premissas e ambições, né? Em vez de lutar pela emancipação da opressão confinada, por exemplo, se luta pela visibilidade, né, conquistar a visibilidade para também ser, né, fazer parte desse mundo. Poderia ser um sinal desse tipo de explosão de guetos e favelas que está acontecendo na sociedade de controle. Vou ser muito rápida, né, porque tenho muita coisa para falar. Então. Sobre a pergunta da Marta, se há uma possibilidade de construção de outros possíveis, acho que tem muita relação com a pergunta, com o comentário da Fernanda, né? Eu acho que, evidentemente, sempre há, obviamente, né? Essa é a aposta, claro que há. Só que me parece que o esforço que a gente está fazendo aqui, em eventos como este, é de tentar enxergar certos deslocamentos, né, do quadro, né, de como as coisas funcionam, para que a gente não se iluda com certas soluções que talvez não são tais, né, que funcionavam em outro quadro e não mais neste. Então, esse esforço por mostrar a nova face da tragédia, digamos assim, e a ênfase no problema, né, é simplesmente para poder enxergar melhor como agir nele, né, e a gente não recorrer às soluções que já não funcionam. Então, eu parto dessa heterogeneidade que você falou. Eu estou, Fernanda, né, agora indo mais para a questão específica que você apontou. Eu dou isso por suposto, mas senão a gente não estaria aqui, né? Estaríamos todos lá curtindo e controlando e espetacularizando só. Evidentemente, isso que eu apontei não é a única coisa que está acontecendo, mas me parece que é algo vital, né, que está acontecendo e que articula as nossas vidas. Mas, evidentemente, o triunfo sobre o anonimato, por exemplo, do século XIX ao que acontece agora, não é a única coisa que aconteceu na passagem do século XIX ao XXI, né? E junto com esse triunfo sobre o anonimato, que parece terrível desse ponto de vista que eu apontei, houve também uma série de liberdades que foram aumentando notavelmente. Então, agora podemos fazer muitas coisas que no século XIX não podíamos fazer, né? Isso me parece que é evidente. Há uma libertação, por exemplo, do Fordismo, do patriarcalismo, do Estado vigilante centralizado, em tudo isso. Mas a ideia é apontar as novas amarras, né, para tentar justamente encontrar o que fazer, né, descobrir o que fazer. E fazer, né?
E também tem a ver com a outra questão, né? É possível resistir ou colocar limites, um pouco do outro ponto de vista, que seria a questão legal, né? Com o marco legal. Eu acho que talvez a lei, é o que tentei também sugerir, né? Talvez a lei seja um pouco impotente neste âmbito, o que não significa que a gente não tenha que também lutar por esses lados, né? Mas, como é outro regime, não é o regime da lei, é um regime distribuído e desse controle espetacularizado, então talvez as resistências, né, tinham que tomar outra forma, não apenas a da lei, né? A da lei era mais eficaz naquele outro ambiente. Mas há uma briga e uma tensão nesses dois. A gente não abandonou completamente, né, aquele outro, o esquema estatal de vigilância, evidentemente. E, finalmente, a pergunta da Rose sobre a memória. Parece que no quadro que eu apresentei, somente agora a memória é editável, né? E antes, no século XIX, no século XX, a memória coincidiria exatamente com a existência. Evidentemente não é assim. A memória sempre é um relato, né? O que somos sempre é um relato. Só que um relato diferente, né? Então, talvez editar não seria o que se fazia, né? Com essa outra memória oitocentista, né? Da qual o inconsciente seria um elemento, e cujas manifestações mais emblemáticas seriam o diário íntimo, o próprio romance, né? O romance como um relato de experiências de vida. Então, no caso da memória contemporânea, desta memória que se realiza nas redes digitais, a consistência dela é informação. Por essa ideia de editar, deletar, sobretudo, mais do que editar, deletar, é tão adequada, esse vocabulário é tão adequado. E se reclama isso, se solicita, inclusive legalmente, o direito a poder fazer isso. Então, me parece que há muitas semelhanças, mas a diferença do vocabulário, de novo, né, indica a diferença da consistência, da matéria de que isso está feito. Né? Eu tinha uma pergunta ali no meio. Eu tenho que responder. Essa é a Silvia também, perdão. Também. Retornou Mas se quiser aqui do meu passar lado. também. Não passo. Não passo. Não posso esquecer você. Que Não, direito ao mas, esquecimento não passa por essa mesa. Certeza? Não quer que o pessoal fale mais? Bom, eu não vou responder em ordem, porque eu acho que da resposta dela implicam as respostas para as outras da pergunta. Você é Fernanda. Fernanda. Era a pergunta esperada, porque a Marta falou que fez uma provocação. Na verdade, a minha fala foi uma provocação. Se há uma heterogeneidade, porque, afinal, nem tudo é controlado pelo capitalismo. Eu quis chamar a atenção justamente para que as coisas não são controladas por certas instâncias, como se costuma dizer no debate a respeito de vigilância. E como acho que a Paula acabou desenvolvendo um pouco também, mais no sentido do sujeito. Eu não estou falando de controle. Eu estou falando da forma às quais obedecem as nossas relações sociais. As nossas relações sociais, elas obedecem a uma forma que é uma forma dada pelo capitalismo. E justamente o que eu quis escapar foi dessa visão de que somos controlados. Essa forma de existência no capitalismo é a forma da produção. E a minha provocação foi nesse sentido, como a resistência, ou aquilo que se diz a resistência ao sistema, age sob essa mesma forma. Por exemplo, produzindo software livre. A criação de coisas. Tem uma diferenciação que uma socióloga faz num livro que ela critica o termo... Como é que é esse termo de ONG? Protagonismo. É uma crítica que ela faz a esse termo protagonismo social. E ela faz a seguinte diferenciação. A Hannah Arendt fala em ação,
fala em agir no mundo como a forma de transformar o mundo. Agir no mundo significa mudar o rumo do mundo. O que a Regina diz, ela chama Regina Magalhães, que escreveu esse livro, é que no nosso mundo não se transforma o mundo, se faz. Não se age, se faz. A diferença do fazer para o agir é que fazer é incluir coisas no mundo. Por isso que naquela parte do texto eu falei em como estamos preocupados em ampliar o debate, ampliar as informações, informar do nosso jeito, não sei o que lá. Tudo isso é fazer, é colocar mais coisas no mundo. Isso não altera o mundo, o rumo do mundo. E isso não é alguma coisa que a gente faz porque a gente é manipulado, porque a gente é controlado, ou, enfim, por qualquer coisa do gênero. A gente faz porque é a forma das relações sociais. E aí vem a pergunta da Marta, mas espera aí, você chegou tão fundo na coisa que você está falando a resistência funciona na mesma lógica que o controle? E em muitos casos funciona mesmo. Enfim, a forma empresa, essa forma que eu descrevi aqui, é a forma de muitos coletivos, de cultura, enfim. E aí isso dá uma certa aflição. Porque aí você fala, bom, mas e aí, então você não vai fazer nada? Você está de piada comigo? A questão é a seguinte, a gente precisa, em primeiro lugar, perceber essa forma de funcionamento, não se apavorar com isso, porque, como disse a Paula, ninguém estaria aqui se não quisesse outra coisa, a gente estaria curtindo no Facebook. Só que eu acho que a gente precisa começar a se preocupar com qual é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Um Bill Gates pode ser um inimigo, um Estado pode ser um inimigo, o capitalismo pode ser um inimigo. E essa primeira pergunta é o que eu acho que muito da resistência que se tem feito é o que está se abandonando. Não é nem a resposta, que eu também não vou ser eu que vou dar aqui para cada uma das pessoas. A minha resposta, eu sei, é capitalismo. Eu sou anticapitalista, eu acho que tem que acabar com o capitalismo. Só que o que me incomoda é que muitas das pessoas não sequer se têm feito essa pergunta. E a luta vira uma luta para colocar mais coisas no mundo. Para ter mais debate, para ter mais peça de teatro, para ter software livre, e você acaba entrando numa espécie de concorrência por coisas. Muito do que se diz novas narrativas, num tom deleuziano, não sei o que significa? Que você está ampliando a heterogeneidade no sentido da mercadoria. Bom, eu poderia parar por aqui e falar, cada um de nós precisa se perguntar contra o que você está lutando, e eu não posso dar respostas, só que eu teria, desde 2013, uma resposta, um espaço para onde a gente olhar, sim. Um espaço em que aconteceu uma recusa à participação, uma recusa à proposição, essa coisa positiva que tem na esquerda contemporânea. 2013. Não o processo inteiro, mas o começo de 2013 foi uma pura recusa. Teve lá o prefeito que propôs, como sempre se propõe, vem aqui, propõe, dá ideia. Vamos lá, vamos fazer uma política pública para o transporte. Os caras viraram e falaram, não. Ou é assim, ou não é. A gente simplesmente não quer o aumento. E foram chamados de todas as formas a participar da política pública. Eles não toparam. Falaram, ou abaixa, a gente vai botar fogo nesse negócio. Não é uma forma para sempre reprodutível, muito pelo contrário.
É difícil que se reproduza aquele começo de 2013 de novo, só que a gente tem que olhar para isso. Eles nos deram, 2013, aquele começo, nos deu uma possibilidade de enxergar uma forma de recusa completa, não propositiva. Não propõe nada. Não quero assim. Eu acho interessante. E eu acho interessante porque eles só foram capazes de fazer isso porque eles têm muito clara a resposta à pergunta contra quem vocês estão lutando. E a resposta que eles dão com todas as palavras é o capitalismo. Lutamos contra a forma mercadoria. Queremos um transporte que não seja uma mercadoria. A clareza nessa resposta ajuda na tática. Enfim, e aí vem a pergunta a respeito do marco da internet. E eu acho que a resposta já está dada. Eu acho que o que acontece em termos da regulamentação, legislação, muito pouco ajuda na luta contra, a minha luta, não precisa ser de todo mundo, contra o capitalismo. Ainda mais porque o Estado de Direito já é, ao mesmo tempo, Estado de exceção. A gente sabe como os soberanos, empresas e Estados pode ter a regulamentação que quiser. Eu acho que não vai resolver. Tá bom? É isso. Eu só queria fazer uma observação, que quando eu falei da heterogeneidade, eu não estava de forma nenhuma me referindo a uma ideia de que existe poder e do lado existe controle, existem essas coisas más, e do lado de fora existem coisas boas que também acontecem, que a gente tem que reconhecer que existem. De modo nenhum. Né? Eu fiz esse comentário, quer dizer que o poder é ele mesmo heterogêneo. E que, se não atentarmos para a heterogeneidade do próprio modo como o poder funciona, não identificamos o inimigo. E aí, falando no caso do capitalismo mesmo, ao menos na minha leitura e uma leitura de inspiração, aí talvez mais deleuziana mesmo do capitalismo, é que, na base, você tem agenciamentos desejantes e o capitalismo modulando e se apropriando desses agenciamentos. Você não tem um capitalismo anterior orientando, entende? Bom, entendo. E aí a resposta seria... desculpa. E aí, só para terminar, as modulações estão aí. Empreendedorismo, as palavras. Empreendedorismo, protagonismo, empoderamento, todas que são modulações a partir absolutamente capturantes, mas que não são, o que eu quero dizer é que não são puramente invenções de cima para baixo. Mas eu também não acho que seja. Eu sei que não, então eu tô modulando a minha fala para exatamente dizer que eu não estava apontando um lado de fora, né, do capitalismo, mas o próprio modo, uma heterogeneidade no próprio modo como o capitalismo funciona e no próprio modo como ele modula o próprio desejo. Entendo, mas aí vai a resposta da velha marxista, a deleuziana, óbvio. Sim. Faz parte. Sim. Mas aí é o seguinte, bom, tem coisas que eu já falei, mas na verdade eu quero responder uma coisa mais específica do que você falou na outra fala. Você falou da coisa do Lattes. Aí você falou, mas calma lá, entendeu? O Lattes tem outras questões, não é só que a gente... como você está falando o seguinte, há necessidade de mensurar. Porque você falou, quando você fala, você tem dinheiro público e você precisa distribuir esse dinheiro público.
aí, evidentemente, que é necessário se criar formas de avaliação. E é justamente esse o ponto que eu estou criticando da esquerda contemporânea, que é o ponto de virar e dizer o seguinte: bom, já que há o dinheiro, nós precisamos inventar alguma forma de avaliar. Se a avaliação é necessária, precisamos ser o mais justo possíveis. E aí você topa participar. Ao invés de virar e falar assim, o conhecimento pode ser mensurado? Dinheiro público. Vamos discutir. A política é uma questão de alocação de recurso? E é assim que a esquerda foi cavando sua própria cova, e a gente está vendo explodir agora. A esquerda foi cavando a sua própria cova no momento em que deixou de fazer a recusa e começou a fazer política pública. E agora está explodindo. Com todas as honras a esse modelo, pelo amor de Deus, não vou ser eu também a ficar cuspindo IPT e tudo isso. Mas a gente precisa parar para... Imagina. Todas as honras, mas a gente tem que entender a cova que a esquerda foi cavando. E aí eu estou generalizando mesmo, eu estou falando de cyberativismo até, enfim, todas as formas de atuação que entraram na lógica das políticas públicas. De fazer, de acumular e de fazer se não o outro faz. É bom que eu faça a avaliação. É bom que uma pessoa bacana que nem eu invente uma avaliação justa do que um filho da puta. E você vai ver o que você está fazendo? Avaliando. Avaliando os outros. Ver essas novas formações que estão se constituindo, né? Sob pena de nós, de alguma maneira, ficarmos, né, trabalhando realmente com as nossas categorias que tem, acho que um embasamento muito relacionado a um ambiente sociotécnico que mudou significativamente. Então, acho que essa é uma dimensão. E a outra, que está também relacionada um pouco a isso, é a necessidade de nos atentarmos para as especificidades tecnológicas, para além daquilo que seria, digamos, uma polaridade entre, de um lado, a tecnologia neutra e, de outro lado, ela é capitalista ou ela é, que é, digamos, uma perspectiva sociodeterminista, não é? Quer dizer, tem um entre aí, né, entre essas duas coisas. Quer dizer, então, a tecnologia ela não está nem se desenvolvendo per se e ela também não é absolutamente politicamente, economicamente ou socialmente determinada. Quer dizer, existem arranjos, né, que se dão aí nas formas de uso e apropriação da tecnologia que a gente precisa pensar. Muito rapidamente, aqui o Rafael estava discutindo e falou, pô, de fato, por exemplo, o modelo de negócio, o modelo de capitalismo do Facebook é distinto do modelo do Google, bem diferente. O Facebook trabalha com uma ficção de autenticidade em que nós somos levados a misturar a nossa vida privada, a vida do trabalho, quer dizer, tudo aquilo em torno de um avatar que se pretende real, porque ele deveria coincidir com a nossa existência identitária, biológica, né? Enquanto outras plataformas trabalham com um outro modelo de negócio, com outro modelo, digamos, uma outra modulação ou variação do capitalismo, em que gera outro tipo de constituições de si, né? Então, quer dizer, olhar para essas especificidades técnicas, né, e a maneira como cada uma delas ela provoca modos, né, de apropriação e efeitos que são distintos, né? Então, quer dizer, um pouco insistindo, né, nessa dimensão que é de uma heterogeneidade que, claro, responde a um contexto sociocultural que, de alguma maneira, participa do desenho dessa tecnologia, mas que também há, né, um grau de indeterminação aí que se atualiza, né, a depender do arranjo sociotécnico que se estabelece, né? Então, quer dizer, e acho que aí isso abre um pouco algumas clivagens, né, algumas brechas aí, que teriam a ver, portanto, com a forma como esses arranjos se constituem, quer dizer, os modos nossos de relacionamento da tecnologia que não está fora, né? O homem, né, o humano, na sua relação com a técnica, assim, está aí desde sempre, né? A linguagem, né, é uma tecnologia, né? Então, quer dizer, um pouco a gente
talvez introduzir aí um pouco essas nuances, né, para a gente poder capturar, quer dizer, apreender então também as possíveis formas de criação e resistência, né? É isso. Silvia, começar? A primeira pergunta a respeito da via pública e via privada em vias de desaparecimento. Eu estava aqui, nesse ponto do texto, eu estou falando, na verdade, da narrativa que depois eu vou buscar criticar. Então, é essa ideia de que nós temos um olhar que captura tudo, que está em todos os lugares e que, por conta desse olhar, tendemos ao fim da vida privada, ao fim da vida pública, porque no sentido de que esse olhar acompanha tudo. Na verdade, é uma visão mais do senso comum a respeito da vigilância que eu estava citando aqui. E é o que eu vou criticar depois. Tá? Então, nem teria o que desenvolver, porque... Tá bom. Bom, acho que voltaram mais ou menos questões parecidas, né? A questão é... Cadê? Com quem a gente está se aliando? A pergunta dele aqui. As potências de resistência, que eu acho que tem muito a ver com o que o Parra perguntou também, que a gente precisa... O Parra e você falaram, precisamos mudar as nossas categorias de pensamento. Concordo. É uma loucura a gente imaginar que há uma classe operária passível de ser organizada e por aí e tal. Por outro lado, inclusive, não é por isso que eu acho que vai se resolver também. Por outro lado, não se pode negar, e seria uma loucura a gente negar, que nós vivemos sob uma estrutura voltada, quer dizer, para que existimos como sociedade, não como indivíduos. Estamos aqui, a nossa sociedade está voltada, uma sociedade voltada para a produção de mercadorias. Não se pode negar. Portanto, estamos ainda em capitalismo. A força viva que cria essas mercadorias é o trabalho. O trabalho não se organiza mais de modo concentrado, fordista. Ele se organiza de uma outra forma. Aí o problema que eu coloco a gente abre mão disso que fundamenta o capitalismo, que é uma sociedade da produção, e é isso que eu estou falando, que é a forma social que se mantém, porque a forma de organização da produção se transformou? Eu acho que não. O que eu acho que a gente precisa voltar a se questionar a respeito justamente da forma de produção. Não é porque ela alterou a sua organização que a luta deixa de ser a luta contra uma sociedade de produção. Evidente que, para que essa luta aconteça, nós precisamos olhar para essa forma. Porque é aquilo que eu falei no começo do texto. Senão você vai ficar chutando cachorro morto. Você ficar brigando contra centralização, disciplinas. Fala do que você está falando. Você tem que lutar agora contra novas formas. Portanto, é evidente que a luta tem que ser outra. Só que eu não acho que se possa abandonar o princípio que rege a nossa sociedade. Todos nós, no nosso mundo, existimos para produzir mercadorias. Queremos continuar sendo produtores de mercadorias? Se queremos, tudo bem. Ou queremos outra forma de trabalho? Ou até uma outra coisa que nunca existiu, que se bobear não devia chamar trabalho, porque seria uma atuação livre no mundo, se bobear não devia chamar trabalho. Quer dizer, eu acho que a gente tem sim que diferenciar essas coisas. Tem que diferenciar um princípio que se chama um
Modo de produção, estamos sob capitalismo, gente, me desculpa. Eu não queria. Desculpa. Mas eu concordo completamente com você, concordo completamente com o Parra, que a gente não pode ficar olhando para esse mundo achando que a gente está no Fordismo. Não estamos. Tem que reinventar, tem que repensar as lutas, tem que reinventar as nossas categorias. Concordo completamente com vocês nesse sentido. Só que a gente tem que diferenciar as coisas. E aí, sabe o que é pitoresco dessa história? Desse debate que eu já tenho com várias pessoas há muito tempo. O que é pitoresco? Às vezes, os deleuzianos são mais marxistas que os marxistas. Porque quando as pessoas falam como o Parra está falando aí, existe uma espécie de liberdade na produção técnica. E que essa liberdade, essa forma de uma produção técnica pode levar a algum lugar que faça implodir esse sistema. Gente, o que o Parra está falando é de contradição, forças produtivas e relações de produção, em outras palavras. É isso que você está falando. E eu estou falando, é claro, de uma coisa muito mais, digamos assim, frankfurtiana. Como a técnica se torna politicamente organizada, que começa a acontecer no Fordismo. E aí é, inclusive, uma questão para pensar por que o próprio marxismo, o próprio Marx, a teoria do Marx, já tem os seus limites também, obviamente, e a honra que se faz a essa teoria é admitir que as sociedades são históricas e nem sempre vão responder ao que ele escreveu. E não respondem mais ao século XIX, evidentemente. Passar rapidamente para Paulo. Muito rápido, só não vou responder porque acho que o debate está instalado aí, que era a ideia, e também temos o tempo aqui, endividados como somos, mas acho que tem um tom otimista para terminar, que fica bem, né? Inspirado pela última questão, que você acusou as meninas aqui de velhas, praticamente, né? Se eu entendi bem, porque, com motivos, né? Enfim, não vou contestar isso, que são problemas de outras gerações, que a gente talvez às vezes não entende muito bem. Concordo. A gente se esforça. Considere isso, a gente se esforça. Acho a curiosidade fundamental, é uma boa disposição tentar entender. Eu comprei esse aparelhinho há pouco tempo, estou muito orgulhosa dele, estou entendendo, mais ou menos, né? Mas eu acho que concordo. Mas me parece que, além do risco de ficarmos presos às nossas categorias, às vezes antiquadas, obsoletas, oitocentistas, há também nessa nossa condição de imigrantes digitais, como costuma se dizer, uma riqueza com relação aos nativos. Claro que tem toda a riqueza do mundo, ninguém discorda. Sabem de lidar com os aparelhinhos. Mas a gente tem uma riqueza no sentido desse estrangeirismo, né, desse estranhamento. A gente já é oitocentista e é do século XXI também. Né? Então temos essa condição anfíbia, né, de dois mundos, pelo menos, tão diferentes, que talvez seja uma riqueza, ou que poderia ser utilizada como uma riqueza, colocada para agir como uma riqueza. Se tiver essa abertura à curiosidade, né? E também me parece importante uma não pretensão de totalidade, né? A gente enxerga uma parte do que está acontecendo e com certo viés, certo sentido. Se esse relato que a gente enxerga a partir da nossa condição e da nossa curiosidade, etc., consegue iluminar, digamos assim, um problema e fazer alguma coisa com isso, acho que já é valioso, mas sem pretensão de dizer tudo, né? E acho que isso é parte dos ensinamentos da nossa época também, né? Nenhuma teoria dá conta de tudo. Nenhuma visão dá conta de tudo. E por isso também o pensamento coletivo e as vozes múltiplas que eventos como esses convocam. Pronto.